Imaginem que você está numa festa, sei lá, um local com muitas pessoas, uma reunião qualquer, e de repente tem um palco, alguém sobe nesse palco e anuncia assim: atenção, vamos anunciar agora o mais belo vestido que concorreu aqui ao vestido mais bonito, o vestido vencedor, agora vai entrar e vai desfilar para vocês. Aí daqui a pouco entra aquela mulher vestindo aquele vestido lindíssimo, digamos assim, todo dourado, com detalhes, né, com botões prateados de cima a baixo. Quando ela entra no palco, todo mundo olha, todo mundo ouve aquele barulho. Oh, né, que vestido bonito. E ela começa a desfilar, e você também está lá olhando e falando: nossa, bonito o vestido mesmo. E de repente você vai observando, 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 quando de repente você observa que está faltando o último botão do vestido. O último botão caiu, tem só um pedacinho de linha pendurado lá no lugar do botão. Daquele momento em diante é impressionante, mas você para de ver a beleza do vestido e você começa a ver o botão que está faltando. Por mais que a gente queira, não, olha que vestido bonito, mas está faltando um botão, né? Mas o vestido é lindo, mas ninguém podia ter olhado aquele botão, não, está faltando um botão no vestido. Pois é isso mesmo. Nós temos um olhar que tende a ver primeiro o que está faltando, o que está errado, o que está torto. Exatamente. O nosso olhar tende primeiro a ver o lado negativo das coisas e das pessoas. Vide o fato de uma pessoa que sempre foi maravilhosa com você, um grande amigo, uma pessoa legal, um dia ela faz alguma coisa que não é tão legal assim. E aí muita gente acaba ali a relação, né? Acaba a amizade, não, porque isso eu não admito, tá, mas e todas as coisas legais que ela já fez para trás, até ali, não interessa, ela agora pisou na bola. Ou seja, parece que a pisada de bola fica ampliada, né? O nosso olhar adora uma pisada de bola, adora o que é torto. A gente precisa se esforçar para ver, em primeiro lugar, aquilo que é bom. Né? Por quê? Se a gente deixar por conta da naturalidade do nosso olhar, o lado ruim vai ganhar destaque automaticamente, porque o nosso olhar, ele adora, ele destaca em primeiro lugar aquilo que está errado, aquilo que está faltando, aquilo que está torto, né? Exatamente. Então, ele não inclui, né, naturalmente essas coisas, ele destaca, ele separa, né? Ele olha primeiro aquilo ali. Pois é, e o nosso papo hoje é sobre isso, é sobre o olhar, né? Mais especificamente, é sobre o olhar inclusivo. Meu nome é Júlio Furtado e hoje o Papo Pedagógico é sobre o tema O Olhar Inclusivo. É o nosso Papo Pedagógico número 10. Isso mesmo, estamos completando hoje uma dezena. Oh, meu Deus, esqueci até o bolinho, podia ter tido um bolinho aqui, né? Pois é, 10 papos pedagógicos, estou muito emocionado. O Papo Pedagógico está alcançando aí os mais distantes lugares, né? Ou seja, aquela escolinha rural. Eu já soube notícias de pessoas que estão pegando papo pedagógico, assistindo, né, e discutindo nas reuniões pedagógicas. Isso está me fazendo muito, muito, muito feliz, porque esse é o objetivo, né? Papo Pedagógico número 10, vamos refletir um pouco sobre o olhar inclusivo. Bom, falamos então, né, que o nosso olhar é naturalmente excludente, e é isso mesmo, né? Ou seja, é uma coisa que a gente precisa saber de cara. Eu não posso deixar, por conta da naturalidade do meu olhar, ter um olhar inclusivo, porque ele é naturalmente excludente. Então, o olhar inclusivo é um olhar fruto de esforço e determinação. É isso mesmo. Para eu ter um olhar inclusivo, eu preciso me autodeterminar. Eu vou incluir. Eu vou passar a ter um olhar inclusivo. É uma decisão racional que a gente precisa ter, né? Então a gente pode concluir que ele precisa ser intencional. O olhar inclusivo, ele tem que ser intencional. Não que não existam pessoas que tenham o olhar inclusivo natural, né? São pouquíssimas pessoas, né, exceções de pessoas, talvez de outros planetas, né, que tem um nível de evolução espiritual ainda não alcançado, digamos, pela média, pelos 99,9% dos seres humanos que habitam este planeta, mas algumas poucas pessoas já têm naturalmente esse olhar inclusivo. Agora, a grande maioria de nós precisa ter intencionalidade. A gente não pode deixar por conta do nosso olhar natural, que geralmente esse olhar natural ele é excludente. A gente tem que ter a intenção de incluir, né? E para incluir aquilo que é diferente, eu preciso olhar para essas diferenças pelo menos como naturais, ou pelo menos ainda como possíveis. Exatamente. Olhar para a diferença como se ela fosse uma situação possível. Ela existe também, é possível existir algo diferente daquilo, né, que, digamos, a minha razão
classifica como normal. A gente está falando que a gente precisa ter um olhar que contempla muito mais do que julga. Acontece que, mais uma vez a gente reforça, o nosso olhar natural, ele julga muito mais do que contempla. Logo, desenvolver um olhar inclusivo precisa ser fruto de uma decisão, de uma intenção. Esse olhar que apenas contempla, né, o olhar contemplativo, ele olha e explora aquilo que é diferente, né, tentando descobrir que diferença é essa, né, e não olha para aquilo que é diferente e já dá logo uma sentença. Vou dar um exemplo. Imagine que você está numa festa, você chegou cedo na festa, então tem poucas pessoas ainda, né, tem lá a pista de dança vazia, já tocando uma música, né, algumas poucas mesinhas com pessoas, sabe aquela coisa, chegou cedo demais na festa, mas você entra, senta lá numa mesa, fica olhando, daqui a pouco você olha e entra na festa uma mulher vestindo um vestido rodado, imenso, todo colorido, né? O vestido tem todas as cores e cores reluzentes, cintilantes mesmo, muito colorido. E aí se ela roda, o vestido abre e todas as cores ficam muito mais à mostra, né? Aquele vestido lhe chama atenção, você está sentado observando, festa vazia ainda, e entra aquela mulher com aquele vestido colorido e para melhorar, ela também usa um turbante na cabeça, né? Um turbante muito colorido, um turbante que se mexe, assim, que roda, e lá no alto do turbante tem uma luzinha piscando, né? Ela entra, imagina você numa festa vendo uma mulher entrar vestindo uma roupa dessa, né? O que seria, nesse caso, um olhar contemplativo, um olhar que não julga? Você iria olhar para essa mulher e ia falar, ia pensar, né? Nossa, que roupa diferente! Olha lá, o vestido dela é tão colorido. Olha na cabeça, ela tem um turbante que gira. E no alto do turbante tem uma luzinha pisca-pisca. Que coisa diferente. Vou me aproximar dessa mulher e tentar entender que roupa é aquela, né? Ou seja, que roupa interessante, diferente de tudo que já vi. Como todos estão imaginando, né? Então devem estar pensando nesse momento, esse é exatamente o pensamento que você teria se você estivesse nesse lugar, né? Vendo essa mulher chegar vestida dessa maneira. Fala a verdade. Claro que não. Claro que não. 99,9% de nós olharia para essa mulher e na hora pensaria, meu Deus do céu, o que é aquilo? Meu Deus, é louca. De que hospício ela saiu? Que roupa é aquela? Né? A festa fantasia? Não sabia. Ninguém viu ela sair de casa. Percebe? É só um exemplo para a gente perceber que o nosso olhar ele é muito mais excludente. Né? Ele exclui tudo, ele tende a excluir tudo aquilo que já tem ou seja, que foge à regra, tudo aquilo que não tem uma explicação naquele momento. Né? É difícil a gente desenvolver esse olhar contemplativo. E o olhar inclusivo depende de eu desenvolver esse olhar que contempla muito mais do que o olhar que julga. Né? Pois é. Então aí a gente pode parar para pensar o seguinte, existe uma grande diferença entre 4 verbos que muitas vezes a gente pensa que eles são sinônimos, mas não são. Olhar, ver, reparar e enxergar. 4 verbos que parecem a mesma coisa, mas não são. Às vezes a gente olha, mas não vê. Às vezes a gente vê, mas não repara. Às vezes a gente repara, mas não enxerga. Que interessante. Olhar é quase que uma coisa mecânica, biológica. Eu giro a cabeça e eu olho. Eu estou aqui, no que eu giro a cabeça, eu estou olhando para tudo que está aqui ao alcance do meu olhar. Mas eu olho para coisas que não vejo, né? Olhar é isso, é um ato meio que biológico. Eu olho. Ver é um ato que já é um pouco mais intencional. Ver depende de alguma coisa me chamar a atenção. Né? Aquilo que me chama a atenção dentre aquilo que olho, eu vejo. Aquilo que de certa forma não me chama a atenção, eu não vejo. Então, esse ver, ele já é mais direcionado e ele depende mais de que alguma coisa ali, dentro daquilo que eu olhei, me chamou a atenção. Aí eu passo a ver aquilo. Né? Mas eu posso ver alguma coisa e não reparar. Né? Para eu reparar em alguma coisa, eu preciso me aproximar dessa coisa. Preciso chegar mais perto para reparar. Né? E muitas vezes eu me aproximo, reparo um pouco, mas não enxergo algumas coisas. Né? Ou seja, é preciso que eu repare muito, que eu repare bastante, que eu repare com muita atenção para enxergar, né, várias coisas ali naquilo ou naquele, né, ou naquela que está diante de nós. Então, às vezes a gente olha, mas não vê, às vezes a gente vê, mas não repara, às vezes a gente repara, mas não enxerga. Né? Então é isso. E para eu enxergar e para eu reparar, eu preciso me aproximar. Né? E para eu me aproximar, eu preciso ter intenção e coragem. Por exemplo, vamos voltar para o exemplo da festa. Eu preciso ter a intenção de me aproximar daquela mulher com aquele vestido diferente, para poder entender, né, sem julgar, entender que roupa é aquela, conhecer aquela mulher,
né? Ou seja, ver de que lugar ela fala, de que lugar ela existe, né? De que lugar ela se veste daquela maneira, né? Ou seja, me aproximar contemplando aquela mulher, para entender aquela mulher. Então, eu me aproximar do que é diferente exige intenção e exige coragem também. Né? Por quê? Porque quando eu me aproximo daquilo que é diferente, eu posso assim, enxergar alguma coisa um pouco complicada. Então, ou às vezes aquilo está um pouco oposto ao meu desejo, isso é um pouco complicado, ao meu interesse. Vamos para a sala de aula? Vamos lá. O aluno diferente, aquele aluno que fala, que te desobedece, aquele aluno que não segue a regra, aquele aluno que foge à regra, é exatamente o aluno que exige que a gente se aproxime dele, né? Para que a gente possa reparar nele, para que a gente possa enxergar algumas razões, algumas questões que vêm junto com ele. Então, exatamente muitas vezes o que nos incomoda é exatamente aquilo que eu preciso me aproximar. Por isso que exige uma certa dose de coragem também. Né? A gente precisa se aproximar dos diferentes para que a gente possa ter um verdadeiro olhar inclusivo. O olhar inclusivo é fruto da coragem e da intenção de me aproximar das diferenças. E eu só faço isso quando eu consigo olhar para as diferenças numa postura muito mais contemplativa do que julgadora. E aí, vamos pensar sobre isso? Deixa aqui embaixo os seus comentários, né? Se você gostou do vídeo, encaminha lá o link para algum professor ou professora, colega seu, para que ele possa também fazer essa reflexão. Estamos no nosso Papo Pedagógico número 10, comemorativo, que bacana, né? Conto com você para que a gente possa fazer cada vez mais desses pequenos vídeos reflexivos uma grande corrente, ok? E se você não assistiu os outros 9, vai lá no canal Sala dos Professores no YouTube, que eles estão lá esperando por você. Ok? Valeu a companhia e até o próximo Papo Pedagógico.